Fala Santista, finalmente vencemos, hein? O Santos acaba de vencer o Noroeste por 2-1 fora de casa, em uma partida que nos traz algumas lições importantes. Espero que o Vojvoda tenha visto que o Gabriel Bontempo precisa ser titular no meio-campo do Santos. A atuação do Bontempo hoje foi a melhor atuação de um meio-campista com a camisa do Santos em 2026. Ele deu hoje para o Santos uma outra dinâmica para o meio-campo. Ele era o cara que estava muito ligado, por exemplo, nas segundas bolas. É um cara que estava muito bem posicionado e por isso ele sempre ganhava praticamente todas as divididas. É um cara, na verdade, que tem um bom passe, uma boa visão de jogo, e isso fez uma grande diferença para que o Santos pudesse vencer essa partida. No segundo tempo, eu percebi que ele teve uma queda física, mas ainda assim, ele foi o melhor jogador pelo lado do Santos e espero que o Vojvoda não tire ele do time, dê para o menino a oportunidade de fazer jogos consecutivos, pegar ritmo de jogo, dar confiança ao garoto. E eu tenho certeza que ele tem totais condições de ser o titular absoluto do Santos no meio de campo. Até porque, nessa partida, ele mostrou que está melhor do que o Zé Rafael, está melhor do que o João Schmidt, está melhor do que o Gabriel Menino, e ele tem sim que ganhar mais oportunidades e ser titular na próxima partida contra o Atlético Paranaense. Grande partida do Gabriel Bontempo, que neste momento é o melhor meio-campista do Santos, por mais que tenha feito apenas uma partida como titular. Foi o melhor em campo pelo lado do Santos. Agora, outra coisa que eu espero que o Vojvoda tenha visto é o mau posicionamento da defesa do Santos, né? Lembra que eu tinha falado no vídeo de sexta-feira? Eu tinha defendido sobre a titularidade do Bontempo, e ainda bem que o Vojvoda colocou ele como titular, mas também tinha falado que o Noroeste iria abusar de cruzamentos na área. O Noroeste iria sempre aproveitar a estatura do seu centroavante Carlão. E não apenas o Carlão, mas os outros jogadores do Noroeste, por serem jogadores de imposição física, o Noroeste abusou desse tipo de jogada e o Santos não venceu em nenhuma bola pelo alto. Perdão que acabou a luz aqui, mas você consegue me acompanhar. O Santos não ganhou nenhuma bola pelo alto. Todo cruzamento na área, pelo lado do Noroeste, era um grande perigo de gol. E isso faz com que o Santos, isso mostra, melhor dizendo, que o Santos tem um mau posicionamento por parte dos seus defensores. O que hoje o Zé Ivaldo, o Luan Pérez, os zagueiros do Santos, sempre estavam muito mal posicionados. Perceba que no gol do Noroeste, quem estava lutando na bola pelo alto era o Barreal, lutando contra um jogador que tinha pelo menos 30 centímetros a mais do que ele. Então o posicionamento dos jogadores do Santos, na hora de se defenderem uma cobrança de escanteio, uma cobrança de falta, é um posicionamento ruim. E espero que o Vojvoda tenha visto isso e ele possa corrigir ao longo dos próximos treinamentos. O problema é que não é de hoje, né? Então, o Santos precisa melhorar neste fundamento. E acredito que a terceira coisa que o Vojvoda pode tirar dessa partida é de que, se ele tiver sempre um homem, uma alma no meio de campo, jogando por dentro, isso pode mudar a característica de ataque do Santos. Isso dá para o Santos uma nova opção de jogada. Você pode ver que o primeiro gol do Santos, o gol em que o Escobar finaliza, entrando, avançando ali pela lateral, foi um gol criado porque o Miguelito estava por dentro e ele teve a inteligência de ver o Escobar passando nas costas da defesa, como eu vinha também defendendo aqui no vídeo de sexta-feira. Inclusive, se você assistiu o vídeo de sexta-feira falando sobre essa partida, é como se a gente tivesse previsto tudo o que ia acontecer, né? Falei sobre cruzamentos na área, que o Santos teria que ficar atento com isso. Falei sobre as falhas defensivas da defesa do Noroeste nas costas, e o Santos se aproveitou muito disso nessa partida. Então tudo isso que a gente viu hoje no jogo, a gente até já havia falado aqui no vídeo de sexta-feira. E hoje o Santos se aproveitou disso, colocando o Miguelito como o meia centralizado, o cara mais avançado do meio-campo do Santos, e por ele estar ali, diferente das outras partidas, o Santos teve mais opções de jogada. O Santos teve a possibilidade de abrir sempre com o meio-campista, abrir para os laterais ou para os pontas que estavam avançando pelos lados, e isso, querendo ou não, fez com que o Santos tivesse a oportunidade de criar outros tipos de jogada. Foi assim no primeiro gol. No segundo gol, foi um bom passe do Bontempo, né? Um passe nas costas do defensor, assim como nós havíamos falado, e o Igor Vinícius teve a inteligência de aproveitar isto e cruzar ali para o Rony, que estava muito bem posicionado. Então, eu vejo que esta partida mostrou para o Vojvoda esses 3 pontos. O Santos tem que jogar com um Bontempo como titular, ele precisa ser titular desse time, mostrou que a defesa do Santos precisa estar melhor posicionada, principalmente em jogadas
pelo alto, principalmente em escanteios e cobrança de falta, e também mostrou ao Vojvoda que é importante, assim, ter um homem, ter uma alma ali no meio de campo santista. Falando sobre alguns jogadores de forma individual, eu gostei, como já disse, da partida do Bom Tempo, falei sobre ele. Agora, falar sobre o Roleiser e o Gabigol. E o Roleiser, hein? O Roleiser, um jogador caríssimo, contratado pelo Santos, e o Roleiser vem se mostrando um jogador que não dá para confiar, não dá para contar com ele. O Roleiser entrou hoje e não fez nada de importante. Ele até tentou ali no último lance praticamente da partida fazer uma finalização, mas fora isso, ele não fez nada. Ele é um jogador que entra em campo e se ele for expulso, por exemplo, parece que ele nem faria falta. É um jogador que não fez diferença alguma nessa partida e não é de hoje. Ele vem mal há muito tempo. Por isso, o Santos meio que está desesperado aí para até mesmo usá-lo como moeda de troca, para você ver como ele perdeu prestígio para essa temporada. E o Gabigol, né? O Gabigol foi um dos piores em campo. O Gabigol, eu já tinha também falado no vídeo da sexta-feira, que o Gabigol ele tem se posicionado muito mal. Ele sempre tem ficado na posição de impedimento. E hoje não foi diferente. Ele ficou impedido 2 vezes, porque foram apenas 2 vezes que a bola chegou até ele, por conta do mau posicionamento do Gabigol. Ele sempre fica preso entre os zagueiros, é um cara que não sai daquela posição, ou então ele sempre fica mais avançado, ficando em impedimento, e por isso que quando a bola chega para ele, chega ou num rebote, porque ele já está avançado, ou então, por ele ficar ali preso entre os zagueiros, não se movimentar, ele nunca recebe a bola, porque ele nunca está em condições de recebê-la. Então o Gabigol precisa também melhorar o seu posicionamento dentro de campo. Então falei aqui sobre esses destaques, tanto o destaque positivo por parte do Bom Tempo. Deixa eu falar sobre o Rony, né? O Rony, tecnicamente, ele não estava bem no jogo, mas ele é um jogador que tem muita vontade, né? Isso faz a diferença no Rony. O Rony, ele é um jogador que tecnicamente falhou em muitos lances, mas nos outros momentos da partida, a vontade dele se sobressai. Ele é um cara que não tem bola perdida para ele, é um cara que nunca desiste, é um cara raçudo em campo. E isso é o ponto positivo do Rony, por isso também gostei da partida do atacante santista. Falei sobre esses destaques positivos e negativos, vamos fazer uma análise de cada um dos jogadores? Brazão, foi importante, hein? O Santos estava com 1 a mais ao longo de toda a segunda etapa, e ainda assim o Santos sofreu em alguns lances, principalmente lances de cruzamento. Isso aí é um problema que o Vojvoda precisa corrigir. Eu não sei porquê, no segundo tempo, o Santos preferiu cozinhar o Galo, sendo que o Santos tinha a oportunidade de pelo menos criar algum lance de gol, né? Algum perigo de gol na segunda etapa, jogando com 1 a mais. Não entendi o porquê o Vojvoda preferiu cozinhar o Galo. Quase custou caro, porque no segundo tempo o Santos quase sofreu o empate, o Brazão salvou. E por isso, vou dar uma nota 6,5 para o Gabriel Brazão, 6,5 porque eu acredito que no gol do Noroeste ele poderia ter saído naquela bola, né? Bola na pequena área é do goleiro. O goleiro tem que sair, nem que seja para dar uma joelhada em alguém ali, mas ele precisa ter coragem de sair do gol. O Brazão não fez isso, então vou dar uma nota 6,5 por conta das 2 grandes defesas que ele fez no segundo tempo. Igor Vinícius esteve melhor hoje. Apesar de que defensivamente ele não esteve tão bem, mas ofensivamente participou mais por conta do Bom Tempo. O Bom Tempo deu essa liberdade para o Igor Vinícius. Por isso, vou dar uma nota 6 para o Igor Vinícius. Zé Ivaldo, nota 6 também? Acho que 6 é muito, né? Defensivamente, tanto ele quanto o Luan Pérez sofreram demais em cruzamentos. Então vou dar uma nota 5 para o Zé Ivaldo. E para o Luan Pérez a mesma nota, 5 também. O Escobar fez o gol, o primeiro gol do Santos, esteve mais participativo do que nas últimas partidas e acho que ele fez um bom jogo até mesmo defensivamente. Acredito que da defesa do Santos ele tenha sido o melhor em campo. Então vou dar uma nota 6,5 para o Escobar. João Schmidt, mais uma partida ruim do jogador. Ele é um jogador que pouco aparece em campo, quando aparece é fazendo coisa errada. Não gosto do Schmidt como titular, mas como o Santos venceu, vou dar uma nota 5 para ele. O Bom Tempo, o melhor pelo lado do Santos, sem dúvida alguma, deu uma outra cara para o meio-campo santista, nota 7 para o Bom Tempo, espero que permaneça como titular. O Barreal jogou pouco, né? Então até vou deixar sem nota, porque ele saiu substituído na primeira etapa com lesão. Acredito que foi mais por conta da pancada. Espero que esteja à disposição para as próximas partidas, já que o elenco do Santos é bem curto, né? Miguelito fez um jogo ok. Acredito que o Miguelito, no segundo tempo, o Santos tinha mais a bola no pé e por isso ele apareceu um pouco mais. Mas na primeira etapa, só o fato dele estar ali à frente da defesa do Noroeste, posicionado por dentro, já deu para o Santos uma outra dinâmica para o meio-campo, né? Por isso,
vou dar uma nota 6 para o Miguelito. Não foi crucial na partida, mas foi sim, fez pelo menos alguns bons lances ao longo do jogo. O Gabigol, acho que foi o pior em campo pelo lado do Santos. Foi até pior do que os defensores. Não participou de nada, quando participava estava impedido. Nota 3,5 para o Gabigol. O Rony, gostei da partida dele, nota 6,5. Brigador, hein? O Rony pode dar certo. Roleiser, outro que jogou mal, hein? Nota 3,5 também, mal na partida. Roleiser, salário alto, 11 milhões de euros. Sei não, hein, Roleiser? Sei não. Lautaro e Tassiano participaram um pouco. Lautaro nem vi tocar na bola, então não vou dar nota para o Lautaro. O Tassiano até participou. Teve ali um lance de contra-ataque que ele teve a oportunidade de tocar a bola para o Roleiser, que estava lá do outro lado, mas eu nem sei porque ele não tocou. Será que é porque o Roleiser não tem a confiança por parte dos outros jogadores? Só pode, porque o passe era para o Roleiser, que estava avançando pelo lado direito. Ele preferiu tocar a bola no Nadson e a bola foi nas costas do moleque. Então o Tassiano, por ter errado esse lance, que era um lance importante para o Santos para matar o jogo, vou dar uma nota 5 para o Tassiano. Desculpa, a luz acabou, né? Então não tenho nem como ligar a lâmpada aqui para ficar um pouco mais claro, deixar aqui a imagem como sempre a gente faz, mas só para a gente poder deixar registrado e mandar um abraço aqui para as pessoas que acertaram o placar dessa partida. Mandar um abraço aqui para o Assir, para o Almir Rodrigues, para o Quinho Santos e a Liliane. Os 4 acertaram o jogo, ou melhor, o resultado do jogo no vídeo de ontem, no vídeo de sábado, falando sobre a escalação do Peixe. Muito legal que vocês acertaram. Um abraço para vocês e um abraço para você que está me assistindo. Quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa partida. Você gostou do bom tempo? Quem você acha que foi o melhor em campo pelo lado do Santos? E o que você acha que o Santos fez de ruim nesse jogo para que o Santos tomasse sufoco no segundo tempo? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Este é o canal Mundo do Santos. De novo, peço perdão, acabou a energia bem na hora que eu estava gravando, né? Mas a gente não deixou de estar aqui para falar com você, tá bom? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.